seja o nome do Senhor. Eu queria estar chamando o pastor Jefité. Glória a Deus! Fomos ungidos juntos. Verdade. Que Glória a delícia. Deus. Vaza pequeno, mas tem noção. Usado por Deus esse varão aqui. Deus abençoe. Eu queria que você estendesse as suas mãos. A gente está orando pela vida dele. Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, a vida do pastor Jefité, Senhor, nessa noite. Pai, nessa noite ele é um atalaia do Senhor. Pai, usa, Senhor, usa com poder, com autoridade, com ousadia nessa noite, Senhor. Pai, para falar aquilo não que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai. Então, usa, Senhor, de uma maneira poderosa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Glória a Deus. A sensação é muito boa de estar nessa igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre puder dar uma escapada para cá. Opa! Que é muito bom de estar. Como o pastor Elcio me apresentou, sou o pastor Jefité, sou da sede da Bela. Glória a Deus por isso. E trazer uma palavra com muito temor e tremor, que a palavra com a palavra somos embaixadores de Cristo aqui na terra, e para nós é um privilégio nós podemos ministrar a palavra do Senhor. E glória a Deus. Deus, ele faz infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou do que a gente fala a ele, amém? Queria que você leia sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas 2, a partir do versículo 41. Glória a Deus. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Aqueles que não acharam, que esperem por mim. Amém? Todos acharam? E agora o Senhor diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou no templo, ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Amém? Pode tomar o seu assento, feche seus olhos e ore comigo nesse momento, amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, porque nossa vida está desatada diante de Ti, ó Deus Santo, que a nossa vida nunca esteja encoberta diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro para que a palavra nessa noite possa ser alimento, possa ser cura, possa ser transformação, possa ser libertação, meu Deus. Pai, possa ser consolo e confronto. Em nome de Jesus oramos para que esta igreja esteja revestida do Teu poder, meu Deus. Que vidas aqui, ó Deus Santo, sejam edificadas nessa noite. Pai, glória seja dada ao Teu nome por uma igreja que foi estabelecida nesse território, Deus Santo, para continuar, ó Deus Santo, a palavra de ser pregada sobre esta terra, meu Deus. E meu Pai, eu venho pedindo a Ti, para que ao final desta noite, ao fim deste culto, possamos continuar, meu Deus Santo, meditando na Tua palavra e buscando ao Senhor e nos preparando para a Sua vinda. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu estava com uma palavra para trazer para a igreja quando eu recebi a notícia de que estaria ministrando o privilégio de estar
nessa casa para ministrar a palavra do Senhor. Eu estava com a palavra para poder ministrar. Só que alguns momentos passaram e um irmão, muito amigo meu, e Deus ele colocou ele no nosso ministério hoje no Promessa. O irmão Leandro ele veio falar comigo a respeito de um sonho que ele tinha tido. E ele falando, eu relatando o sonho, eu falei, cara, eu tenho uma ministração a respeito disso, eu acho que Deus está pedindo para eu mudar a palavra, não vai ser essa que eu estou querendo. E domingo retrasado, ele veio me relembrar de novo desse sonho. Eu falei, eu creio que Deus está falando ali para mim, não vou mudar a direção de Deus, Deus me deu um, então eu vou seguir essa direção do Senhor. E a palavra do Senhor hoje é, onde está Jesus? É uma pergunta. É uma pergunta, onde está Jesus? A gente leu nessa passagem, quando Jesus ele tinha 12 anos de idade, né, relata que, como era costume da família de Jesus, eles subiam todos os anos para Jerusalém para a festa da Páscoa. Foi estabelecido ali para os israelitas eles celebrarem aquela festa. E em determinado momento, depois da festa da Páscoa, quando os pais de Jesus iam voltar, Jesus não voltou, Jesus ficou um tempo em Jerusalém. E os pais, pensando que ele estava no meio dos primos, né, no meio dos irmãos, ele falou, deve estar no meio daqui da caravana, vamos indo e a gente vai encontrar com ele. Só que eles foram, e no meio do caminho eles começaram a procurar, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê, onde está Jesus, onde Jesus está, onde Jesus está? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, onde Jesus está? Onde Jesus está? E eles começaram a procurar na cidade toda, e naquele desespero, e eles lembraram que a festa acontecia no templo, e eles encontraram Jesus no templo, ensinando os mestres da lei. E Maria vai perguntar e questionar Jesus, meu filho, imagina uma mãe que está desesperada porque não sabe onde é que está o filho, enquanto o filho, a gente estava procurando você, e ela perguntando, onde você estava? E Jesus fala para ela, olha, vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? E Deus ele ministrou no meu coração. É interessante porque Maria e José eles receberam, acho que a tarefa mais nobre que um casal podia receber, que foi hospedar o Messias, que foi hospedar Deus encarnado. E é interessante porque assim, Maria ela recebe uma visão do anjo Gabriel. Gabriel vai falar para Maria como um mensageiro de Deus, falando, olha Maria, você vai ter um filho, ele vai ser filho do Altíssimo. E Maria ouve aquela palavra, tanto ela e José, eles acolhem aquela palavra, aceitam aquela palavra, e Maria geraria o Salvador do mundo. E o que eu quero trazer de início, antes de entrar na palavra, é que o anjo vem e anuncia que Cristo vai nascer na família de Maria e de José. E o anjo, se você for ver, o anjo é um mensageiro de Deus. Em Apocalipse, o anjo da igreja de Filadélfia, de Pérgamo, era o pastor daquela igreja. Então eu quero falar para você que pastores, eles trazem a mensagem que faz Jesus nascer dentro de uma casa. O pastor Elcio, a pastora Sil, são pastores que vão levar Jesus para nascer dentro de uma casa. Pastor pastor A.W. Tozer, ele costuma falar, Jesus pode nascer 1000 vezes em Belém, se ele não nascer dentro da sua casa, dentro do seu coração, de nada vai adiantar. Então, os pastores são anjos de Deus que levam Jesus para nascer dentro de uma casa. Assim como Gabriel ele levou Jesus, levou a mensagem de que Jesus nasceria naquela família, Deus também fez na minha vida. O anjo do Senhor veio, o mensageiro dele aqui na terra veio para fazer Jesus nascer no meu coração. E nessa noite ele fala isso, que nós também, antes de entrar nessa palavra, que nós possamos ser anjos de Deus para fazer Cristo nascer dentro das famílias que aqui estão representadas. Que você venha ser um anjo do Senhor para trazer Cristo sobre o território das areias, onde você está, no seu trabalho, faculdade, que você possa ser esse mensageiro do Senhor. E Deus ele ministrou algumas coisas a respeito dessa palavra, sobre onde está Jesus. E a primeira delas é que tempo não é vigilância. Repita comigo, tempo não é vigilância. Maria e José eles receberam que a missão de cuidar do Messias. E às vezes a gente se gaba, né? Nossa, eu estou não sei quantos anos naquela empresa, eu faço isso há não sei quantos anos. Maria e José,
eles celebravam a Páscoa todos os dias. E eles cuidavam de Cristo há 12 anos. Eles tinham o Messias dentro da família dele há 12 anos. Mas tudo que eles tinham em 12 anos, eles perderam em um dia. E por que você está falando, eu posso perder Cristo em um dia? Pode. Tem pessoas que é um processo. Mas tem pessoas que elas podem perder Cristo em um dia. Foram 12 anos com o Messias. 12 anos eles com o Messias. E em um dia, 14 dias celebrando a festa da Páscoa. E depois de 14 dias, em um dia, eles perderam o menino de vista. Um adolescente, eles perderam o menino que estava ali na faixa dos seus 12 anos de vista. Tempo, você pode estar 10 anos na casa do Senhor, você pode estar servindo a Cristo 15 anos, você pode estar servindo a Cristo 30 anos. Tempo não significa vigilância. A palavra fala que aquele que está em pé cuide para que não caia. Um exemplo que eu tiro disso, Pedro, 3 anos ali com Cristo, não foi suficiente 3 anos. E você vai ver 20 anos praticamente depois de Pedro aceitar Jesus, de Pedro ter Cristo na sua vida, você vai ver Paulo confrontando Pedro depois de 20 anos convertido. Eu quero falar para você, tome cuidado, porque tempo não é vigilância. A vigilância não é eu fui vigilante, é eu estou vigilante. Eu vou permanecer vigilante. Então, que você tem tempo na casa do Senhor, você tem tempo com Cristo, glória a Deus. Mas o tempo não é vigilância. Permaneça atento. Porque um dos motivos que fez Maria e José perderem a Cristo foi a sua vigilância. Então, não se iluda pelo tempo que você tem. Sabe por quê? É muito comum em empresa. Pessoas às vezes têm 4 anos de empresa. Do nada vai embora. Do nada vai embora. Pessoa 5, e deixa eu falar para você, 10 anos, e a pessoa às vezes está 10 anos na empresa, mandando embora. E a empresa segue do mesmo jeito. Então deixa eu falar para você, tempo não é vigilância. Você não tem que se gabar pelo tempo que você tem servindo a Cristo. Mas você tem que permanecer vigilante na casa do Senhor. A segunda coisa que o Senhor ministrou é cuidado com as distrações. Jefté, como assim cuidado com as distrações? Eles não perderam Jesus de propósito. José e Maria não perderam Jesus de propósito. Eles perderam Jesus por um descuido, porque eles se distraíram. Então eu quero trazer para você que há coisas que podem te distrair. Sabe, se você está na parada de ônibus, esperando o seu ônibus, você vai para uma cidade maior, Bragança Paulista, enfim. Se você está indo no ponto de ônibus e você está mexendo no seu celular, seu ônibus pode vir, pode ir embora e você não viu, porque você estava distraído. Você queria perder o ônibus? Não, mas você se distraiu. Maria e José não queriam perder Jesus, mas eles se distraíram. E nós vemos algumas coisas que podem acabar nos distraindo. A primeira é festa. Cara, festejar é muito bom. Sabe, a Páscoa era uma festa, foi 14 dias de celebração. Mas a festa ela pode te distrair. Maria e José, nossa, festejamos ao Senhor. E cuidado, como você está festejando, com quem você está festejando, com quem você está celebrando, porque celebrar demais pode fazer você perder. Sabe, não é. Sabe quando você se torna, quando um rei ele se torna mais vulnerável? É quando ele está celebrando. É quando ele está lá comemorando a vitória. Porque quando você comemora a vitória, normalmente você baixa a guarda. É verdade. Quando você está ali se alegrando, festejando, você não está preparado para algo ruim acontecer na sua vida. Então, uma das coisas que fez com que Maria e José se distraíssem foi festejar. Quer ver o povo de Israel? O povo de Israel resolveu festejar um bezerro. Misericórdia, Jesus. Festejou um bezerro e perdeu a presença de Deus. Saul festejou cedo demais uma vitória que não era dele. E perdeu a presença, perdeu o seu trono. Sabe, festejar, Deus ele gosta que nós venhamos festejar. A Páscoa é uma celebração, é uma festa em comemoração, a libertação. Só que tome cuidado, porque a festa ela pode ser uma distração. Festejar, celebrar, cuidado, para você não baixar a guarda quando você estiver celebrando. Outra coisa que pode nos distrair é a obra. A Páscoa, ao mesmo tempo que ela é uma festa, ela é uma obra ao Senhor. E por que eu estou falando de obra? Porque Maria e José estavam indo celebrar a Deus, mas também eles estavam indo prestar um culto a Deus.
Eles estavam indo adorar a Deus, eles estavam indo fazer a obra de Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado porque a obra pode ser uma distração na nossa vida. Sabe, você pode ficar muito distraído com a obra, sem o Deus da obra estar lá. Misericórdia, Jesus. Se você... eu estou envolvido na obra. Calma, você precisa primeiro estar com Deus da obra, para depois você estar trabalhando com Deus da obra. Eu entendo que às vezes a gente quer tanto estar inserido, estar ali envolvido, mas a obra ela pode ser uma distração, sabe? Você pode gastar 10 horas meditando na palavra do Senhor, 5 em oração, sem ter comunhão com Deus. Porque uma coisa é você estar trabalhando a obra de Deus, outra coisa é você estar trabalhando com Deus. É você estar acompanhado de Deus. Eu lembro nos livros do Bill Johnson, do pastor Bill Johnson, ele fala algo muito interessante a respeito da presença de Deus. Às vezes a gente gasta muito tempo orando para Deus e não orando com Deus. Porque Deus, assim como Ele falou para Cristo, tem que ser esse o nosso desejo. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, do mesmo modo, Deus ele tem que olhar para a gente poder estar nessa comunhão com Ele, trabalhando com Ele. E não só trabalhando na obra dele. Porque tem muita gente que acaba perdendo a presença, acaba se distraindo, porque trabalha demais na obra sem se envolver com o dono da obra. Então que nós não venhamos nos distrair com a obra. E outro ponto que Deus ele tinha ministrado no meu coração, e foi engraçado que no caminho falaram um pouco a respeito disso. Tome cuidado com a pressa. Sabe por quê? Porque Maria e José, eles... onde está Jesus? Deve estar no meio dos meninos. Vamos chegar logo em casa. E a pressa, sem eles, espera aí, cadê Jesus? Está no meio dos parentes? Não, vamos ver primeiro se ele está no meio dos parentes. Não, não está. Então vamos para onde? Vamos procurar o menino. Cuidado com a pressa. Deus, Ele não trabalha com pressa. Então não adianta a gente querer apressar as coisas, porque é na pressa que a gente acaba distraindo. Tome cuidado com a pressa. Deus ele não quer que eu e você tenhamos pressa com as coisas desse mundo, ou então para fazer logo as coisas. Não. Que nós viemos trabalhar no tempo de Deus. Outro ponto que Deus ele veio ministrar no meu coração. Perceba quando está sem Cristo. Jefté, como você está falando isso? Perceber quando eu estou sem Cristo. Deixa eu trazer uma palavra para você, ao que está na Bíblia. Pedro ouviu o galo cantar e caiu em si. Pedro ouviu o galo cantar e caiu em si. Por que eu estou falando isso? Porque antes do galo cantar, Pedro estava fora de si. Então, se eu e você temos que ter essa percepção, olha só, já imaginou se Maria e José só vai perceber Jesus, que ele não estava no meio deles quando eles chegam lá na casa deles? Já imaginou o pai e a mãe perceber a falta de um filho só quando chegaram na casa deles? Eles perceberam Cristo no meio do caminho, quando eles estavam saindo da cidade. Ei, eu e você, a gente tem que ter essa percepção de quando Jesus... Peraí, deixa eu ver se eu estou no caminho certo. Jesus está aqui comigo? Será que Jesus está na minha lista? Então eu não perdi Jesus, Jesus está aqui comigo. Perceba, sabe? Pedro ele percebeu, ele caiu em si com o canto do galo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que, o pastor Luciano Subirá, perdão, ele fala que o canto do galo muitas das vezes vai ser necessário na vida do crente, porque ele vai trazer você de volta a si, trazer você de volta a Deus. É melhor perceber que você está fora de si, que está sem Cristo, do que você continuar a jornada longe. Porque quando se trata de arrependimento e vida com Cristo, quanto mais rápido você percebe que você está no caminho errado, menos você vai ter que andar de volta no caminho para o Senhor. Então entenda, perceba, e não é somente você, mas perceba também quando alguém está sem Cristo. Sabe por quê? Porque José percebeu que Maria estava sem Cristo e Maria percebeu que José estava sem Cristo. É por isso que é bom quando são dois, porque um ajuda o outro. Sabe, essa igreja aqui, um ajuda o outro. Aleluia! Estou vendo que você está um pouco abatido. Então ajude os seus irmãos, perceba na sua vida os caminhos que você está tomando. Será que isso está me afastando da presença de Deus? Não. Será que agora não? Agora eu estou realmente andando na presença do Senhor.
Sabe por quê? Porque Deus, sabe por que Deus resiste ao soberbo? Porque o soberbo não admite que ele está errado. Porque o soberbo, ele não vai falar, não estou sem Cristo. Ele vai continuar a vida dele, vivendo do jeito que ele quer, a forma como ele quer. É por isso que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. Então entenda isso. Precisamos perceber, porque não é vergonha a gente perceber que está sem Cristo. Vergonha pior é quando Ele nos reconhecer lá de longe que nós nos perdemos dele. Então entenda e perceba se Jesus está fora da sua rota e volte ao caminho. Outro ponto que Deus ministrou ao meu coração foi para voltar para Jerusalém. Como assim, Jefté? Voltar para Jerusalém? Sabe, eles estavam no meio da turma ali, no meio da caravana. Aonde a gente estava, que estava com o menino? Em Jerusalém. Então a gente tem que voltar para onde para Jesus? Para Jerusalém. Eu quero falar para você que nós estamos aguardando Jesus voltar. Sabe da onde? Da Nova Jerusalém. Glória a Deus. Sabe aonde Jesus ele vai estar descendo dos céus? Da Nova Jerusalém. Como? Então o que você está querendo dizer com isso, Jefté? Sobre voltar para Jerusalém? Sabe a palavra do Senhor que fala: erga os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Aleluia. Sabe para onde você tem que olhar para achar Cristo? Você tem que olhar para os montes. Você tem que olhar para o céu. Você tem que ter os seus olhos fitos na Nova Jerusalém. Sabe por quê? José e Maria, eles sabiam que Jesus estava em Jerusalém. Ia adiantar alguma coisa se eles ficassem onde eles estavam, sendo que Jesus estava em Jerusalém? Não. Eles precisavam voltar para Jerusalém, seguir o caminho para a Nova Jerusalém. E enquanto nós estamos aqui com a nossa fé na terra, nós estamos trilhando o nosso caminho para a Nova Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. A minha vida aqui na terra é uma trilha para eu voltar para a Nova Jerusalém. Eu entendo que o Senhor ele faz com que nós venhamos voltar os nossos olhos para os montes e voltar o nosso socorro. Sabe por quê? Porque tinham 2 discípulos de Cristo que estavam saindo de Jerusalém. E Jesus fala: olha, fique em Jerusalém, espere em Jerusalém. Jesus morreu. Aí 2 discípulos vão para o campo, vão para Emaús. E eles estão indo para Emaús. E sabe o que está acontecendo? Jesus foi sepultado aonde? Em Jerusalém. Jesus ia ressuscitar aonde? Em Jerusalém. Os discípulos estão indo para Emaús. Estão indo na direção contrária. E Jesus ele ressuscita. E está todo aquele fuzuê. E eles andando ali para Emaús, Jesus encontra com ele, com os 2 discípulos, um deles chamado Clopas. E ele pergunta: olha, o que vocês estão discutindo? E eles começam a falar: olha, a gente gritava que Jesus esse era o profeta, esse é seu rei, sacerdote. Aí Jesus fala: olha, vocês estão demorando tanto para entender o que está escrito. E entenda, eles estavam ali, tinham perdido Jesus fora de Jerusalém. Aí Jesus encontra eles fora de Jerusalém. O que Jesus ele faz? Vamos voltar comigo, vamos voltar comigo, que eu vou explicar para vocês o caminho. E Jesus ele começa a falar, e a palavra vai falar lá na frente, que enquanto Jesus fala, o coração deles fica ardendo pela palavra que Jesus está falando. E Jesus vai explicando, Jesus vai explicando, Jesus vai explicando. E Jesus fala: olha, eu tenho que ir. Ele fala: não. Sabe por quê? Porque a presença começou a acompanhar eles. Eles sabiam: a gente não pode perder você de novo. E eles fazem Jesus entrar no local, na pousada. E eles começam quando eles vão fazer a refeição, Jesus faz algo que abre os olhos deles. E Jesus ele pega o pão, parte, levanta para os céus, agradece e dá para eles. E pela tradição, quando ele dá o pão aqui, mostra a marca nas mãos. E aí não tem como. E aí deixa eu falar para você: se você está indo para Emaús, sendo que você tem que voltar para Jerusalém, nem que seja princípio de Jesus, para sua frente, para mostrar para você que você precisa voltar para Jerusalém. Porque não é Emaús, é Jerusalém. Glória a Deus. Outro ponto que Deus ele ministrou no meu coração, e essa bateu: não culpe Jesus por seu erro. Nossa, Jefté, não culpa Jesus. Versículo 48. Maria chega: Jesus tomou atrás de você, esse deu um susto na gente, e você fez isso. Olha, eu e seu pai preocupado, e tarará. E quantas vezes eu e você, a gente está culpando Jesus porque a gente perde alguma coisa em Jesus? É mais fácil colocar culpa
do que admitir que está errado. Admitir que você que errou. Sabe? Não foi Jesus que se perdeu dos seus pais. Foi Maria e José que perderam Jesus. Não foi o pastor que perdeu a ovelha. Foi a ovelha que se perdeu do pastor. Não foi Jesus que abandonou os discípulos. Foi os discípulos que abandonaram Jesus Cristo. Sabe? É mais fácil querer culpar Deus, querer culpar Cristo por causa de algo que aconteceu na nossa vida, do que admitir o nosso erro. Do que admitir que a gente está errado. Que foi por culpa nossa que a gente perdeu Jesus Cristo. Sabe? Jesus, ele falando com... antes dele responder, eu vendo um quadro geral ali, Maria, imagina uma mãe falando para o filho, por que você fez isso? Por quê? Porque eles erraram. Sabe? A gente muitas das vezes tem que entender isso. Que a gente não pode querer colocar Jesus nos lugares que a gente vai. A nossa vida é dele. A minha vida é dele. Não adianta eu querer, Jesus, você foi culpado por isso porque eu queria que o Senhor estivesse aqui. Mas quem disse que Jesus tem que fazer a minha vontade? Sabe o que está escrito na oração? Pai, seja feita a sua vontade. Então não adianta eu querer culpar Jesus porque eu queria que Jesus estivesse no lugar e Jesus não está lá, porque não é eu que tenho que falar o que Jesus tem que fazer, é Jesus que fala o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir em direção ao que Jesus está falando para eu fazer. Não é a vida de Jesus que é minha vida que é dele. Aleluia! Eu tenho que entender que a gente tem que parar de falar Jesus, mas isso deu errado. Sabe quando ele fala Jesus deu errado, Deus deu errado, isso deu errado, ele está falando o Senhor é o culpado. É por isso que eu tenho que começar a olhar. Eles falam, Jesus, a gente estava aflito por sua causa. E quantas das vezes a gente olha assim, as pessoas, às vezes nós mesmos, culpando a Deus indiretamente porque alguma coisa deu errado, sendo que a gente estava andando na direção contrária de Jesus. Os pais foram embora, Jesus ficou. Por que os pais foram embora se Jesus tinha ficado? Por que você está indo embora se Jesus está ficando? Por que você está saindo do lugar sendo que Jesus está ali ainda? Por que você está querendo ir para um lugar que Jesus está falando, eu não vou estar lá? Não adianta você querer ir para lá, porque eu não vou para lá. É por isso que eu tenho que começar a ouvir o que Jesus está pedindo, falando, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Então eu vou fazer, porque o Senhor está me pedindo. Maria e José podiam ter evitado isso desde o começo, sabe o quê? Se eles tivessem percebido onde que Jesus estava, e que Jesus tinha ido todo tempo, ou para, viu meu filho andando para ali, deixa eu ver para onde ele vai. E seguir Jesus caminho afora. Então comece, não queira dizer a Jesus o lugar dele, comece a ir procurar onde Jesus está. Aleluia! Aleluia! E esse último ponto, Deus ele ministrou no meu coração. Jesus ele está na casa do Pai. Glória a Deus. Versículo 49, Jesus fala, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que eu tinha que estar na casa do meu Pai? Sabe? E o templo em Jerusalém era a casa do Pai. Porque a palavra do Senhor vai falar que ele vai se chamar, minha casa será chamada casa de oração. E Jesus ele está na casa do Pai. Fala, olha, por que vocês estão me procurando se eu estou na morada do Pai, se eu estou na casa do Pai? E a pergunta que Deus ele faz para mim e para você nessa noite, olha, por que você está procurando Jesus em outros lugares se ele está na casa do Pai? Quero lembrar você que Jesus ele está na casa do Pai. Ele está como assim? Jesus ele está na casa do Pai. Jesus ele... As pessoas querem falar, né? Porque se Jesus estivesse vivo hoje, ele estaria andando nesses lugares, nesses lugares, nesses lugares. Sabe onde você vai ver Jesus? Na casa do Pai. Aleluia. Jesus ele tinha muitos amigos, sim. Muitos convidavam ele para jantar, sim. Mas sabe onde você vai ver Jesus dando seus sermões? Na casa do Pai. Sabe onde Jesus ele vai dar um dos seus últimos sermões antes da crucificação? Na casa do Pai. Sabe o que Jesus ele faz quando ele prega? Onde Jesus está? Onde Jesus está quando ele está pregando? Na casa do Pai. Sabe o lugar, a primeira aparição de Jesus publicamente, com os seus 8 dias para ser circuncidado? Na casa do Pai. Aos 12 anos, quando ele vai festejar, sabe onde ele é encontrado? Na casa do Pai. E sabe o que Jesus ele vai falar para os discípulos em João 14?
eu vou para o Pai e vou preparar a morada para vocês, sabe aonde? Na casa do Pai. Aleluia. Sabe o que você tem que entender? Jesus ele ainda está na casa do Pai. Se por um momento, eu não sei se isso era a sua vida, mas se por um momento você se distanciou dos caminhos de Cristo, Jesus ele continua na casa do Pai. Aleluia. Uma das maiores estratégias que o diabo tenta fazer para que as pessoas continuem longe de Jesus, percam Jesus e não queiram voltar para Ele, é fazer com que a vergonha venha a ser maior do que o arrependimento. As pessoas ficam, meu Deus, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão me olhar, será que eu posso? Sendo que a casa do Pai ainda está lá. Enquanto Jesus estava na casa do Pai, Maria e José podiam encontrar Ele lá. Sabe, enquanto Jesus está na casa do Pai, você pode encontrar Ele lá. E sabe quem pode se tornar a casa do Pai? Eu e você. Sabe por quê? Porque o templo, ele recebeu Jesus quando Ele vem em carne. Hoje nós somos o templo que recebe o Senhor Jesus quando Ele vem em carne e vem com o seu Espírito sobre nossas vidas. Aleluia. Nesse momento eu peço para vocês se colocar de pé. Quero falar para você que Maria e José eles encontraram a Cristo. Glória a Deus. A tarefa não fracassou. Maria e José eles cuidaram do Messias. E com 30 anos Jesus começou seu ministério. E Jesus trouxe salvação para os homens. Jesus trouxe libertação. Eu quero dizer para você que se você, por algum momento, possa ter perdido a Cristo, Ele continua na casa do Pai. Tome cuidado se você não perdeu Jesus, porque não são grandes coisas, mas são distrações que fazem você perder o foco. Verdade. Tome cuidado com as distrações. E mais do que tudo, eu quero lembrar você que, sabe, Maria e José, eles tiveram um momento muito lindo, que foi o nascer do Messias dentro do lar deles, que eles receberam a Cristo. Houve vozes no céu dos anjos, houve pastores para visitar ele, houve magos para visitar e celebrar esse grande dia. E sabe, eu quero falar para você que, pelo menos na minha vida, Jesus ele nasceu na minha casa. Glória a Deus. Sabe, o sacrifício de Cristo é poderoso, mas ele tem que ser poderoso para mim primeiro. É verdade. Sabe, Jesus tremendamente, ele nasceu de Maria, e José e Maria cuidaram deles, mas Jesus nasceu no meu coração. E com temor eu não posso deixar essa presença sair do meu coração. Não posso perder essa presença de vista. Não posso me afastar dessa presença. Sabe, eu falo isso para você nessa noite, que Deus ele fala para mim e para você que Jesus ele nasceu no seu coração, mas tome cuidado para que você não se disperse, não se distraia. Ontem eu estava vendo uma notícia que aqui em Itapeva quase aconteceu um sequestro de um bebê. Glória a Deus que a mãe estava atenta, que a mãe estava esperta, e a mãe chamando a atenção, não conseguiram tomar a criança das mãos dela. E quase aconteceu isso aqui em Itapeva. Eu quero falar para você que se o diabo tentar te distrair, grite, para que as pessoas olhem para você e você fale, não percam a presença. Aleluia. Se o diabo tentar te distrair, tentar te levar para outro caminho, grite, peça socorro, mas não fique quieto. Sabe por quê? Porque José e Maria, você acha que José e Maria estavam assim? Você acha que os pais dele estavam desse jeito? Que você grite, berre, quando você vê que o diabo está tentando te induzir para caminhos contrários, mas para que as pessoas vejam e te socorram, e Cristo também te socorra. Aleluia. Amém? Feche seus olhos, Senhor, nessa noite. Nós clamamos, ó Deus Santo, ao Senhor, porque Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor nasceu em nossos corações. Ó Deus, o Senhor nasceu aqui no bairro das Areias. Aleluia. Meu Deus, nós agradecemos, porque o Senhor nasceu. Em meio a dores, Jesus nasceu. Em meio a dores do nosso coração, Jesus Cristo nasceu.
Meu Deus, em meio a dores na nossa mente, no nosso espírito, mas Jesus nasceu. Senhor, e nós oramos para que nós não venhamos distrair. Meu Deus, que nós não venhamos distrair, Pai, para que essa presença venha ser tirada de nós, para que esse tesouro não venha ser roubado dos nossos corações, Senhor. E meu Deus, que o Senhor possa sempre nos advertir, nos alertar, e o nosso coração possa queimar, Senhor. Quando o Senhor estiver falando ao nosso coração, meu Deus, Pai, assim como para os discípulos do Senhor, Pai, que o coração queimaram, ó Deus, e os teus olhos foram abertos, Senhor Jesus. Pai, que se nós estivermos indo para a direção contrária, meu Deus, queima em nosso coração, abre os nossos olhos para percebermos que é o Senhor que está falando conosco, e que o nosso coração, Pai, possa manter esta presença, Senhor Jesus. Pai, para que no grande dia, quando nós voltarmos para Nova Jerusalém, Senhor Jesus, nós vemos a casa preparada, a casa do Pai, que o Senhor preparou para nós, ó Deus. Então que nós possamos conservar a Tua presença preciosa em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.